Sabe, geralmente, quando a ideia de corpo humano vem à mente, a imagem que surge para a maioria das pessoas é a de uma máquina biológica incrivelmente complexa. Sim. Um conjunto de engrenagens silenciosas, válvulas, fluidos, que simplesmente faz o que precisa ser feito lá nos bastidores, né? Exato. Mas para nossa análise profunda de hoje, eu proponho um exercício de imaginação um pouco mais radical. E se cada órgão desse corpo, tipo o coração batendo no peito, o estômago trabalhando, os pulmões, estivesse constantemente com os ouvidos bem atentos? Nossa, como assim? Ouvindo o que a gente diz? Ouvindo literalmente cada palavra dita em voz alta e, de forma ainda mais impressionante, cada pensamento silencioso que cruza a mente ao longo do dia. É uma imagem que muda completamente o jogo, sabe? A gente foi meio que condicionado culturalmente a acreditar que existe um muro de concreto gigante entre o que a gente pensa, que seria o abstrato, e a nossa biologia física. Pois é, mas a observação clínica e a neurofisiologia mostram de forma muito clara que esse muro simplesmente não existe. A comunicação entre o pensamento e a célula é constante, é imediata e carrega consequências físicas bem reais. Total. E o nosso objetivo hoje é justamente explorar o poder que a fala e os pensamentos exercem sobre a mente e o corpo. Nós vamos desvendar uma ferramenta prática que vem de materiais de mentoria chamada conversa neurofisiológica. Certo. E a ideia é entender como usar esse diálogo interno para acalmar a neuroquímica em momentos de crise, ansiedade ou aquele pânico que parece que surge do nada, né? Isso mesmo. Não é sobre pensamento mágico, mas sim uma alavanca tática. Mas antes da gente mergulhar a fundo nessa biologia, é super importante eu fazer um aviso aqui para alinhar as expectativas de quem nos ouve. Claro, o aviso médico. Exatamente. A conversa neurofisiológica é um método fascinante para influenciar e regular respostas físicas e emocionais. Quem lida com condições médicas diagnosticadas ou faz algum tratamento, esse método não substitui de jeito nenhum o acompanhamento de profissionais da saúde. É uma ferramenta a mais na caixa de ferramentas, mas não anula a medicina convencional. É a premissa de qualquer prática responsável, né? Caminhar de mãos dadas com a ciência médica. Mas me diz uma coisa, essa comunicação toda do corpo com a mente, onde isso começa de verdade? Então, a gente precisa voltar um pouco à fita. Bem antes das crises de ansiedade na vida adulta ou do estresse com prazo de trabalho. Essa resposta emocional começa lá no útero. Sério? Durante a gestação? Sim, tem um equívoco muito comum de que o feto está blindado, só recebendo nutrientes pelo cordão umbilical. Mas, na verdade, ele está imerso em um banho químico contínuo que é ditado pelo estado emocional da mãe. Ah, entendi. Então, se a mãe passa por muito estresse, o bebê sente isso? Sente na pele. Se há um alto nível de estresse prolongado, medo ou ansiedade, o organismo da mãe produz uma carga alta de hormônios, principalmente o cortisol e a adrenalina, e eles atravessam a barreira placentária livremente. Nossa, a implicação disso é bem pesada, né? Porque é um sistema nervoso em formação que não faz ideia do que é pagar um boleto já recebendo o impacto químico do estresse. Exato. É como se a gestação fosse o momento de escrever o código-fonte de um software comportamental. O sistema nervoso do feto percebe esse ambiente químico tenso e calibra os receptores. Ele meio que conclui que o mundo lá fora é super perigoso e já nasce com o alarme ligado. Isso. Ele desenvolve uma sensibilidade máxima para sobreviver. A matéria em desenvolvimento está meio que escutando a química do ambiente e se moldando a ela desde o dia zero. Muito louco isso. A matéria respondendo à intenção. Isso me lembra muito uma das fontes que a gente separou para hoje. Aquele experimento famoso do Dr. Masaru Emoto com o arroz. Ah, sim, isso é um ótimo exemplo. Para quem não conhece, o experimento foi o seguinte. Ele colocou porções de arroz cozido em potes de vidro separados. Para um pote, ele direcionava intenções positivas, palavras de gratidão, carinho, todos os dias. E para o outro pote, era só xingamento e raiva, né? Exatamente, muita negatividade. E com o passar do tempo, o arroz do pote que recebeu negatividade escureceu e apodreceu muito mais rápido, enquanto o outro fermentou de um jeito natural e continuou com uma aparência saudável.
É um experimento que gera muito debate na comunidade científica, claro, sobre a metodologia e tal, mas como uma metáfora visual, ele é muito impactante. Com certeza, ele levanta a pergunta de ouro. Se a gente tira o experimento do pote de vidro e coloca na biologia humana complexa, como que uma palavra altera a saúde de uma célula? Pois é, como o corpo humano processa isso no dia a dia? A resposta está na nossa composição. O corpo humano é feito em grande parte por água, assim como o arroz do experimento tem muita água. Na nossa biologia, um pensamento de insuficiência ou uma palavra de ódio não fica flutuando em um vazio. O cérebro traduz isso na hora para uma linguagem química. Ah, os famosos neuropeptídeos. Eles mesmos. Eles são mensageiros químicos que fazem a ponte entre a emoção abstrata e a sensação física. Quando vem um pensamento negativo forte, o cérebro dispara uma cachoeira desses neuropeptídeos pela corrente sanguínea. E as células do corpo inteiro recebem essa carga, né? Recebem e respondem a ela. O nosso ambiente interno floresce ou apodrece usando a imagem do arroz, dependendo do que a nossa mente decide produzir o dia todo. Caramba! E aqui a gente entra num ponto que eu acho fascinante. O lance de como o cérebro processa o que é realidade e o que é imaginação. Ah, essa é a parte onde a coisa fica realmente interessante. Pensa na experiência de assistir a um filme de terror no cinema. Aham, a gente sabe que é mentira. Racionalmente, sim. Você sabe que é só uma tela brilhando e o monstro é maquiagem de computador. Mas na hora do susto, o que acontece com o seu corpo? Suor frio, o coração dispara, a respiração fica ofegante, o corpo reage como se o monstro estivesse do meu lado. Exatamente. Porque para as estruturas mais primitivas do nosso sistema nervoso, a ficção não existe. A amígdala cerebral, que é o nosso centro de detecção de ameaças, não entende o conceito de faz de conta. Nem a diferença entre passado, presente e futuro, certo? Perfeito. Para a amígdala, tudo está acontecendo agora. Então, se uma lembrança traumática de 5 anos atrás vem na sua mente, ou se você cria uma projeção horrível de uma reunião que só vai rolar mês que vem, a amígdala soa o alarme de emergência com força total. O corpo cai na própria armadilha. Mas olha, eu fico pensando, se o cérebro humano é uma máquina de sobrevivência tão brilhante, o ápice da evolução, por que ele é tão bobo a ponto de cair nesse pânico imaginário? É uma ótima pergunta. O alarme da amígdala não é refinado, ele é primitivo. Ele foi feito para garantir que você corra de um predador na savana. Imagina um sistema de sprinklers de incêndio no teto de um prédio chique. Certo. Esse sistema pode disparar e alagar o prédio inteiro, destruindo todos os computadores. E não porque o prédio está em chamas, mas porque alguém queimou uma torrada na cozinha de forma descuidada. Nossa, pior que é verdade. E a amígdala faz exatamente isso. Ela inunda o corpo com cortisol para lutar ou fugir, sem conferir se a ameaça é um leão de verdade ou só um e-mail do chefe escrito urgente. E o custo físico desse alarme disparando por causa de uma torrada queimada é altíssimo. Um corpo que não consegue sair do estado de emergência começa a falhar. A digestão trava, a imunidade despenca. O desgaste celular vai lá em cima. E é aí que entra a nossa ferramenta de hoje. A conversa neurofisiológica serve justamente para interromper esse ciclo destrutivo. É uma intervenção ativa para desligar esse alarme falso. Legal. Mas como isso funciona na prática? É usar a parte racional do cérebro? Isso. A gente usa o córtex pré-frontal, que cuida da lógica e da decisão, para mandar uma ordem de cancelamento de emergência. Não é só pensar positivo, é um comando consciente. Tá, vamos tangibilizar isso para quem nos acompanha. Imagina a cena. Alguém preso no trânsito, mega atrasado para uma reunião crítica. A respiração fica curta, coração bate descompassado, suor frio. O princípio de um ataque de pânico ali no carro. Como a pessoa inicia essa conversa com o corpo? O primeiro passo é focar a atenção na área afetada, mas sem criar mais resistência. Tipo, não ficar pensando, eu preciso parar de suar, eu não posso surtar agora. Exatamente, porque brigar com o sintoma só gera mais estresse. Em vez disso, a pessoa direciona a atenção ao coração e envia uma mensagem clara.
Algo como, coração, eu percebo que o ritmo está acelerado, eu sei que você quer proteger o corpo, mas olha em volta, estamos num carro trancado, no trânsito, não tem perigo físico aqui, é seguro desacelerar. Certo. As palavras dão o contexto lógico. Mas vem cá, o cérebro primitivo é super cego, como você mesma disse. Só falar português com ele é o suficiente para convencer a amígdala? Aí que está o pulo do gato. A linguagem verbal é uma invenção muito recente na nossa evolução. A amígdala não confia só em palavras. Ela exige uma prova física de que você vai sobreviver. Então a fala tem que vir com uma ação do corpo. Sim, e essa âncora biológica é a respiração. Mas não qualquer respiração. Você precisa fazer expirações longas e controladas. Quando você solta o ar devagar, o diafragma se move de um jeito que massageia fisicamente o nervo vago. Ah, o nervo vago. Ele é tipo o cabo de comunicação principal entre o cérebro e os órgãos do tronco, né? Ele mesmo. Essa massagem mecânica da expiração manda um sinal elétrico direto para frear a amígdala. Porque pensa bem, nenhum ser humano na história da evolução exalou o ar de forma lenta e relaxada enquanto corria de um leão faminto. Verdade. Se você está respirando fundo e devagar, é porque não tem leão nenhum. Exato. É a prova irrefutável de segurança. Então, quando a mensagem racional de não tem perigo se junta com esse sinal mecânico do nervo vago, o cérebro entende, opa, foi só a torrada queimada. Imediatamente a adrenalina é cortada, os neurotransmissores calmantes entram em cena e a química muda ali na hora. Sensacional. Mas e no cenário oposto? Imagina que a pessoa não está no trânsito. É de noite, ela deita na cama, o quarto está escuro e silencioso. Fisicamente não tem estresse nenhum. Mas a mente entra em parafuso, lembrando de uma discussão no almoço e antecipando 3 problemas para o dia seguinte. A famosa insônia ansiosa. Isso. Como aplicar a conversa neurofisiológica e quando o perigo é o próprio silêncio e os pensamentos? O princípio é o mesmo, mas o foco da conversa muda. No trânsito, a atenção está no coração batendo rápido. Na insônia, o foco pode ser a própria mente acelerada ou aquela tensão nos ombros, sabe? O pescoço duro. Pois é, a pessoa direciona a intenção e diz algo como: cérebro, eu sei que você está tentando resolver os problemas de amanhã para nos proteger, mas agora é hora de reparo físico. A porta da casa está trancada. O turno de vigilância acabou por hoje. E aí junta com a expiração longa. Sempre. Soltando o ar devagar, você avisa ao organismo que o momento de lutar foi suspenso e dá a permissão biológica para as ondas cerebrais do sono começarem. É como dar o comando para o sistema baixar a guarda. Imagina que a pessoa fez tudo certinho, respirou, fez a conversa, massageou o nervo vago. E o peito continua apertado e a insônia não passa. Existe um limite estrutural para essa técnica? Existe sim. E o nome desse limite é exaustão química. Exaustão química? Sim. Tentar fazer uma regulação emocional profunda num corpo que está quimicamente esgotado é como tentar instalar um software super pesado num computador com 1% de bateria. Não tem energia para rodar o processo. Ah, faz todo sentido. E é por isso que o material de mentoria bate tanto na tecla da higiene do sono e do cuidado com a glândula pineal, não é? Exatamente. A glândula pineal fica bem no centro do cérebro e ela é a regente principal do nosso relógio interno. É ela que secreta a melatonina quando fica escuro. A melatonina é o que avisa a equipe de manutenção noturna do corpo que eles podem começar a limpar as toxinas, né? Madrugada, a pineal acha que ainda é dia. E aí ela corta a produção da melatonina. Corta. E sem ela, a gente não entra nas fases profundas do sono, que são essenciais para lavar o cérebro do estresse acumulado no dia. Ou seja, a pessoa já acorda no dia seguinte devendo no banco de energia, operando no vermelho. Os dados sobre isso são muito assustadores. Um cérebro que não teve um sono reparador acorda com a amígdala até 60% mais reativa a estímulos negativos. 60%? Nossa! Pensa no impacto prático disso. O limiar para o seu alarme despenca.
Uma fechada boba no trânsito vira uma ameaça de morte. A resposta de estresse fica completamente desproporcional. Sem essa base do sono, a técnica da conversa neurofisiológica vira uma luta meio impossível contra o próprio corpo, né? Vira. É por isso que os exercícios diários de regulação importam tanto. Não é só apagar incêndio na hora da crise, é a manutenção preventiva. Desligar as telas 1 hora antes de dormir não é um luxo, é manter os cabos que conectam o córtex à amígdala funcionando direito. Se o descanso está em dia, a linha telefônica entre a mente e o corpo fica limpa. Aí, quando você manda o comando de calma no trânsito, o corpo escuta e obedece bem mais rápido. Exatamente. É a diferença entre navegar com o vento a favor e tentar remar contra uma correnteza forte. Muito bom. Bom, sintetizando o nosso mergulho profundo de hoje. A gente começou derrubando o mito de que mente e corpo são separados. Vimos que desde o útero, a nossa matéria biológica escuta as emoções, um conceito que o experimento do arroz do Emoto ilustra tão bem e que a biologia explica pelos neuropeptídeos. E a gente viu também que o cérebro não diferencia o real do imaginário. Ele sofre pelo boleto como se fosse um leão atacando. Perfeito. E no meio disso tudo, a conversa neurofisiológica surge para romper esse ciclo de pânico, unindo a direção consciente do pensamento com a prova física da respiração longa para ativar o nervo vago. Tudo sustentado pela proteção da nossa glândula pineal e do sono. Compreender isso tudo devolve o controle, a agência, para quem lida com ansiedade todo dia. A pessoa deixa de ser refém das próprias reações e vira uma colaboradora do próprio corpo. Lindo. E, para encerrar, eu quero deixar uma reflexão final. Algo para quem nos ouve fica pensando depois que este áudio acabar. Manda. A gente passou essa análise inteira mostrando que o sistema nervoso não sabe o que é real ou imaginado e que cada órgão é uma plateia atenta à nossa voz interna. Então, qual é a história silenciosa que o seu corpo tem escutado como trilha sonora da sua vida ultimamente? Pesado isso, hein? É uma história de colapso, de que nada vai dar certo e de alarme o tempo todo, ou é uma narrativa de resiliência e segurança? Sabendo do poder que o seu pensamento tem sobre as suas células, qual vai ser a primeira palavra da sua próxima conversa intencional com essa máquina incrível que é o seu corpo? Excelente reflexão. Fica o convite para vocês testarem, com muita paciência e gentileza consigo mesmos, os mecanismos que a gente investigou aqui. Muito obrigada a quem acompanhou mais esta análise. Até a próxima. Muito obrigado, pessoal. Que a prática traga ótimos resultados.